Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Felipe e nesse vídeo nós vamos falar a respeito daquilo que é ciência e daquilo que não é ciência. Então vamos lá. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google colocando lá o que é ciência, é possível que você encontre definições do tipo que ciência seria todo conhecimento acumulado ao longo da história através de observação, através de práticas, através de pesquisa, todas elas se baseando no método científico. É possível que você encontre frases, por exemplo, como a de Aristóteles, que dizia que a ciência é a causa pelas causas, né? O conhecimento da causa pelas causas, dizia que a ciência era algo demonstrável. Mas mesmo diante dessas colocações, né, desse tipo de argumento acerca do que é ciência, nós não temos uma definição fechada do que é ciência. E embora, né, nós não possamos dar essa definição fechada, é possível, né, falar a respeito dos seus métodos, da origem da ciência, de como é que ela funciona, qual é a sua estrutura. Né? A esse ramo de estudo nós chamamos de epistemologia, mais especificamente a epistemologia da ciência. E de uma maneira geral vai buscar a ideia de como a ciência surgiu e como ela se estrutura, qual é a sua origem. Uma das primeiras informações que a epistemologia nos traz é mais a respeito daquilo que não é ciência do que propriamente dito o que é ciência. Primeiramente, nem toda observação produz conhecimento científico. Vários fenômenos ao longo da história tiveram explicações equivocadas porque se baseavam muitas vezes em poucas observações do mesmo fenômeno e eram posteriormente facilmente contestadas quando novas observações do mesmo fenômeno surgiam e aquelas explicações já não eram mais suficientes para que o fenômeno ficasse amplamente ou pelo menos na sua base explicado. Então, para se produzir conhecimento científico, é necessário que um fenômeno seja observado das mais diversas formas possíveis, em várias condições diferentes, levando em consideração ambientes diferentes, né? Condicionando esse fenômeno a situações diversas para que se possa então fazer explicações ou se ter alguma hipótese acerca dele. Né? Só após, né, essas diversas observações é possível ou não, né, obter-se uma lei ou uma teoria a respeito desse fenômeno. A teoria, para ser então validada, ela teria que não ser contrariada em nenhuma nova observação feita a respeito desse fenômeno. Tá? Se essa teoria formulada, né, teoria ou lei formulada a respeito desse fenômeno não puder ser contestada a partir de novas observações do mesmo fenômeno, então nós podemos deduzir que essa nova lei ou teoria ela é capaz de proporcionar futuras previsões acerca daquele fenômeno. Então, primeira coisa, nem toda observação produz conhecimento científico. Assim, então, a observação desses vários casos particulares nos fazem deduzir uma teoria ou uma lei geral. Essa generalização, que é a teoria ou lei, vai servir agora de modelo para que nós possamos buscar entendimento de outros diversos novos casos particulares que podem ser observados posteriormente desse mesmo fenômeno. Esse seria então o método científico, né? Da maneira mais crua. Uma lei ou teoria passa a poder fazer previsões porque ela vira um modelo de explicação para aquele fenômeno. Tá? Só que essa ideia do método científico é um assunto para um próximo vídeo. Vamos para um exemplo disso. Lei da gravitação universal. De uma maneira geral, ela diz que a força da gravidade ela é atrativa e acontece devido à massa dos corpos. Então, por exemplo, um caso particular disso é o movimento da Lua em torno da Terra. Se a gente supor, por exemplo, que esse movimento que a Lua faz em torno da Terra é devido à atração gravitacional no sistema Terra-Lua, a gente pode concluir então que a Lua está presa à Terra, né, realiza esse movimento em torno da Terra devido à gravidade gerada pela massa de ambos. Vamos para outro exemplo. Todo objeto, para se movimentar, precisa que uma força esteja agindo sobre ele para que o movimento continue existindo. Né? Um caso particular disso, após sair do contato dos pés do jogador, uma bola de futebol continua se movimentando. Qual é a conclusão que a gente pode tirar daqui? Existe alguma força que continua agindo sobre o corpo para que ele continue se movimentando. Mas é importante ter cuidado porque nem toda dedução lógica, vinda de uma observação de um fenômeno, foi feita com o rigor necessário para virar uma lei, né, uma teoria, nem muitas vezes serve de modelo para aquele tipo de fenômeno que nós estamos observando. Né?
O segundo exemplo, né, que eu acabei de dar a respeito da bola saindo dos pés do jogador, ele é claramente falso, talvez você não tenha nem percebido isso. É necessário perceber mais um ponto, que nem toda lógica deduzida, né, a partir da observação de um fenômeno ou de várias observações de um mesmo fenômeno, leva a uma lei necessariamente geral que vai compreender todos os futuros fenômenos, como é o caso do exemplo da gravitação universal, que hoje é um caso particular de uma teoria mais geral do que ela, que é a relatividade geral. Também a gente não pode levar a ideia de que nem toda conclusão deduzida a partir de várias observações do mesmo fenômeno é realmente verdadeira, né? Como é o caso do nosso segundo exemplo. Em certos momentos da história, por exemplo, né, muitas observações foram feitas, inclusive com todo o rigor possível, sobre várias condições e não necessariamente levaram a uma lei ou a uma teoria, tá? Isso é necessário, às vezes, até que outro pesquisador, né, outra pessoa estudiosa daquele fenômeno reunisse vários tipos de observações de várias pessoas diferentes e formulasse uma nova lei ou teoria, tá? Então veja que a ciência é uma construção não só de uma pessoa, mas de muitas pessoas. Como eu disse anteriormente, a lei da gravitação universal de Newton, né, hoje é um caso particular da teoria da relatividade geral. Veja, as coisas continuam caindo em direção à Terra, os objetos caem devido à massa que eles têm, porém a interpretação desse fenômeno evoluiu. Né? Porque hoje é aceito que a gravidade não é mais uma força de atração causada necessariamente pela massa dos corpos, mas sim uma distorção da curvatura do espaço-tempo causada pela massa dos corpos. Veja, a gravidade continua a existir, mas a interpretação acerca desse fenômeno hoje é diferente. A teoria da relatividade geral é mais geral do que a lei da gravitação universal newtoniana. Inclusive, a própria teoria da relatividade geral possivelmente vai ser superada e se tornar um caso particular de uma nova teoria que pode vir futuramente ser mais generalista que ela. Outra característica daquilo que não é ciência é acreditar que a própria ciência é superior a tudo. A filosofia, por exemplo, a metafísica, a religião, e afirmar que ela é a única capaz de apresentar respostas para todas as questões que existem, que poderiam existir, né? Ou seja, essa é uma visão equivocada da ciência que a gente chama de cientificismo. Visão equivocada porque muitas vezes ao longo da história algumas teorias científicas foram derrubadas e passaram a ser consideradas visões incorretas ou interpretações equivocadas acerca de um determinado fenômeno. Então a ciência ela não é infalível, tá? É característica daquilo que não é ciência se denominar como superior e de que tem todas as respostas. Outro detalhe acerca de ciência é que ela não é, nem provavelmente nunca será imparcial ou totalmente imparcial, tá? Leis ou teorias científicas que foram formuladas a partir de observações, elas carregam muitas vezes consigo algum traço daquilo que o pesquisador ou observador acredita, né? No mundo ideal, a ciência ela deveria ser totalmente imparcial. No mundo ideal, a ciência ela não viria de nenhuma interpretação particular de nenhum tipo de pesquisador. Mas como a ciência é feita por pesquisadores, por homens que não são perfeitos, muito possivelmente alguma observação, alguma conclusão a respeito de um fenômeno pode carregar ideias preconcebidas do cientista. Então, nesse sentido, a ciência ela nunca será perfeita e nunca será totalmente imparcial. Então, veja, até agora nós falamos acerca daquilo que não era ciência, tá? Ou seja, características do que nós não podemos chamar de ciência, não podemos classificar como ciência. Então, baseado no artigo de Daniel Gilpérez, do artigo para uma imagem não distorcida do trabalho científico, ele mostra alguns pontos daquilo que pode ser considerado científico, tá? Daquilo que pode ser considerado ciência. Então, eu recomendo muito a leitura desse artigo. Lá nesse artigo ele diz o seguinte: primeiro, que é natural da ciência recusar a existência de um único método científico para que a ciência seja produzida. Tá? Então, não existe um único método. Cada ciência, dentro da sua comunidade, né, da sua comunidade científica daquele ramo, pode determinar que método é mais adequado para que ciência naquela área seja produzida. Segundo ponto também, que tem muita relação com esse primeiro, é de que é natural daquilo que é científico não ser uma visão fechada, mas ser uma interpretação de dados obtidos através de observações. Por isso, então, que ela não tem um único método, né? Dois pesquisadores podem interpretar os mesmos dados de maneiras diferentes porque usam métodos diferentes, tá? Terceiro ponto que ele elenca lá no artigo, que é natural daquilo que é científico dar voz ao pensamento divergente. Ou seja, a
A gente se baseia na ideia de que a interpretação dos dados, por ser feita por pesquisadores diferentes que possivelmente usem métodos diferentes, pode causar alguma divergência dentro da própria ciência. E isso é bom, tá? Porque a ciência ela tem um caráter global, isso é até o quarto ponto. Se ela tem um caráter global, o pensamento divergente tem um papel muito belo aqui, né? Porque se dois cientistas usam os mesmos dados e chegam a conclusões diferentes, isso é benéfico porque isso vai gerar revisão das teorias, tá? Isso gerando revisão das teorias, a partir dessas divergências, nós podemos ter uma comprovação ainda mais segura de que aquela teoria ou lei é de fato uma boa explicação, ou nós podemos então, em outro momento, descartar as explicações até então vigentes e substituir por novas, ou não totalmente, né, substituir, mas substituir partes dela. Então, o pensamento divergente tem esse papel. Ele serve para revisar ou para causar revisões em aspectos de uma teoria, ou talvez uma teoria como um todo, tá? Quinto ponto, é natural daquilo que é ciência ter um caráter social, tá? Por quê? Porque, por exemplo, a ciência vai em busca daqueles problemas que são atuais da sociedade. Ou seja, a ciência, ela inclusive não é imparcial por conta disso. Ou seja, a ciência ela pode estar voltada para problemas bem característicos de algum grupo específico ou de maneira geral do mundo, como, por exemplo, nós estamos vivendo na atualidade. Toda mobilização de pesquisa científica na área está em busca de uma vacina para o coronavírus. Então veja que o interesse científico também vai para um aspecto social. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Quem quiser ler um pouco a mais a respeito desse tema, eu usei 3 materiais de referência para fazer esse vídeo. O artigo do Daniel Gil Pérez, né, que eu falei a vocês que o nome dele é Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Depois eu usei um trabalho chamado Empírico Indutivista, do Dr. Flávio Matsumoto. E também usei um livro do professor Dr. Marcelo Germano. O título do livro é Uma Nova Ciência para um Novo Senso Comum. Então, deixe seu like nesse vídeo, curta ele, compartilhe, se inscreva no canal aí para ajudar a gente. Abraço!